bem-vindos ao meu canal. Nesta série de estudos, lembrando que eu sempre falo de vida no Espírito, dons espirituais, viver no Espírito Santo. E uma pergunta frequente que muitas pessoas me fazem é sobre a questão do dom de línguas. Como que funciona, para que serve, como que o que Deus faz através da minha vida. Quando eu estou orando, é eu que estou orando, quem está orando, eu não estou entendendo nada. E outras pessoas também me perguntam como eu recebo o dom de orar em línguas. Então, nesse vídeo agora, eu vou estar falando sobre dom de línguas, o propósito para o dom de línguas, e no segundo vídeo eu vou estar te falando, te ensinando como orar em línguas. Vai ser um pouco meio controverso, mas tudo que vem de Deus para nós é simples, é fácil, para que até uma criança possa fazer. Então quem complica é o homem. Tudo que vem de Deus para nós vem de forma simples, sem complicação, para que até uma criança entenda. Se a coisa complica e a criança não entende o que você está fazendo ou querendo passar para frente, então tem alguma coisa errada aí na sua didática de ensino ou na forma que as coisas conduzem. Vamos lá, dom de línguas. Palavra de Deus. Nós temos algumas referências aqui. Eu pus as principais que estão em Coríntios. 1 Coríntios 12, de 4 a 11. Depois você vai ler em 1 Coríntios 12, de 28 a 31. E para essa situação que a gente vai falar agora, nós vamos ler 1 Coríntios 14, versículo 2. Bom, vou ler o 1 também, né? Seguir o amor e desejar intensamente os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens. Quem fala em línguas estranhas não fala aos homens, mas com Deus. Porque ninguém o entende, mas pelo Espírito fala mistérios. Mas quem profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em uma língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, Paulo aqui, o apóstolo Paulo, está falando dos dois dons, que às vezes até é controverso aqui dentro das nossas igrejas, né? E depois, em Romanos, mesmo apóstolo fala por que o dom de línguas, ele edifica a nós mesmos. Em Romanos, capítulo 8, ele fala porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque nós não recebemos um espírito de escravidão para nos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. Versículo 16 de Romanos 8. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Agora deixa eu achar o versículo aqui, que ele fala que ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Parará, parará. Versículo 26. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou melhor, gemidos que não são expressos com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Então aqui nós temos em 1 Coríntios 12, 14, Paulo falando que quando nós oramos em língua, nós oramos para a edificação pessoal. E agora em Romanos, Paulo vai falar que ao orar, o Espírito Santo ora por nós, ora em nós, através de nós, com gemidos inexprimíveis ou com sons que a mente humana não capta,
porque nós não sabemos como orar e Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis e o Pai sabe o que Ele está orando. Bom, em outras palavras, como que vai funcionar isso na prática? Né? O que é o dom de línguas em si? O dom de línguas em si é o seguinte: quando eu estou orando em línguas, a minha cabeça aqui, a mente, né? A Bíblia fala que o Espírito habita no nosso coração, quer dizer que o Espírito habita em nosso espírito. O nosso espírito e o Espírito Santo de Deus são um só, né? E a palavra espírito e coração na Bíblia são tidas como sinônimos. Ok. Quando eu oro em línguas, é como se tivesse aqui, ó. Eu estou orando por um emprego novo, eu estou orando para vender uma casa, alguma coisa aí, e eu não sei exatamente o que orar. Aí, quando você começa a orar em línguas, é como se fosse um poço. Quem já viu poço, cisterna? É uma cisterna, né? Tá o seu espírito, aonde o Espírito Santo habita, aonde Deus colocou todo o que vai ser da nossa vida, está dentro de nós, escondido em nós, e a gente só consegue acessar via Espírito Santo. As coisas que Deus tem para nós está em nós, não está escondido em nenhum lugar longe, está em nós, no nosso espírito, selado com o Espírito Santo. Então só Ele pode trazer à tona. E para Ele trazer isso à tona, sabe aquela cisterna, a gente tem que pôr um baldinho aqui? Então tem um baldinho, você vai descer esse baldinho até aqui embaixo na cisterna para trazer água. Ok? Então esse balde, ele é o quê? É o contato entre a água e a superfície. A oração em línguas, eu vou fazer essa comparação, a oração de línguas é desta forma para nós também. A nossa mente não sabe os desígnios de Deus, nós não conseguimos captar a nível de mente os desígnios de Deus, porque as coisas do Espírito são reveladas. E a linguagem do Espírito é visão e rema. Visão e rema é a linguagem do Espírito. Então a nossa mente, que é carnal, que precisa ser transformada para entender as coisas de Deus, porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Então, enquanto a nossa mente estiver carnal, de novo, o que é uma mente carnal? É uma mente que toma decisões, que tem percepção da realidade baseada nos 5 sentidos. De novo, o que é uma mente carnal? É a nossa percepção da realidade ao nosso redor baseado nos 5 sentidos, que é audição, olfato, visão, paladar, toque. Então nós temos uma percepção da realidade a nível de mente errônea. As coisas do Espírito, elas estão atrás, e a gente capta as coisas do Espírito pela fé, através da visão que o Espírito Santo nos dá para a determinada situação. O projeto de Deus que a gente viva de revelação, o projeto de Deus para o ser humano é que nós vivamos todos os dias de revelação. Bom, vamos lá. Como a nossa mente ela é carnal e não está transformada, deveria, mas não está, né? Transformada, segundo a palavra de Deus, Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, transformai-vos, pois, pela renovação da vossa mente, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aonde está guardada a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Está escondida em Deus, dentro de nós, no nosso espírito, e quem tem acesso a isso é o Espírito Santo. Então, quando nós oramos em línguas, o Espírito Santo está intercedendo por nós. Aqui são as águas profundas, está a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, está aqui embaixo, está aqui no coração, no espírito. E a oração de línguas é como se fosse esse balde que desce até essa água, que desce no fundo da cisterna, capta essa água e agora traz
para a superfície. Quando eu oro em línguas, o Espírito Santo ora, a água está aqui, a revelação do que eu preciso fazer está aqui, a revelação do que Deus tem para mim está aqui. Quando eu oro em línguas, o Espírito Santo pega essa palavra, a revelação, aquilo que está aqui, e traz a nível de consciência. Eu me torno consciente. Vem a revelação de Deus para a minha vida naquele momento enquanto oro em línguas. Ah, Silvana, mas eu não sei o que eu estou orando. Quantas vezes no dia você ora em línguas? Começa a exercitar, começa a praticar orar em línguas. Eu procuro orar 1 hora por dia em línguas. Meia hora, 1 hora por dia. Porque eu não sei o que o dia vai trazer, eu não sei o que Deus quer fazer na minha vida, então eu abro a bocona e vou orar em línguas. Enquanto eu estou orando, a minha mente, que já está treinada a orar em línguas e fazer isso, eu estou vendo situações diante de mim, como se passasse um filminho na minha mente. Eu estou vendo cenas, eu estou vendo situações diante de mim. Então eu sei que aquilo que o Espírito Santo está orando, a minha mente agora que já está disciplinada a se conectar com o Espírito Santo, está tendo revelação, está absorvendo aquilo que estava a nível do Espírito, agora veio a nível de consciência. Quantas pessoas vão orar pelos outros e antes de orar, oram em línguas? Porque precisamos conectar com o que Deus está falando sobre aquela pessoa. Então, muitas vezes a pessoa, antes de profetizar, ela ora em línguas. O Espírito Santo a leva a orar em línguas. Para quê? Para vir no mundo espiritual, para ter esse contato com as revelações do Espírito Santo e trazer a nível de consciência. A oração em línguas faz isso. O Espírito Santo ora, traz a revelação das águas profundas de Deus agora para o nível da sua mente, para o nível de consciência. Ai, é complicado, né? Aí o que acontece? Muitas pessoas chegam na igreja, em vez dela orar em línguas em casa para sua autoedificação, ela deixa para orar na hora do culto e berra no ouvido da gente, sapateia, gira, rodopia, pisa no pé da gente. Eu já fiz isso quando era nova convertida e eu tenho certeza que você conhece pessoas que fazem isso. Todos nós fizemos, né? Eu tenho um background batista avivado, então na igreja batista a gente ainda segura um pouco a onda. Mas depois eu tive um tempo na Assembleia, e tive em outros lugares, o povo costuma dar vazão, né? Mas a oração em línguas, aquele berreiro todo que a gente faz, aquela disputa de quem ora mais alto, é só meninice mesmo. O único efeito que está fazendo é pra gente, tá? O resto é show, faz parte do show, faz parte daquele auê que faz o culto, às vezes fica até gostoso, né? Mas é show, aquela palhaçada que é barulheira, é tudo show, é show da nossa carne mesmo. Porque a oração em línguas nada mais é do que isso, é trazer as coisas que estão ocultas de Deus em nós, para nós, a nível de consciência. É fazer essa conexão, né, da revelação de Deus a nível de consciência. É ir trabalhando isso. Tá, e que mais que eu posso orar em línguas? A Bíblia fala que também vai falar que tem línguas de anjos, lá em 1 Coríntios 14, não, 13, 1 Coríntios 13, mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Então, tem momentos que tem pessoas que tem a poliglossália, que a gente fala em línguas de homens, né? Eu já vi pessoas falando em língua de... Eu falo inglês fluente e falo espanhol. Eu já vi pessoas que nunca fizeram inglês na vida, orando em línguas, orando em inglês, orando certinho. Mas também eu vi relatos de pessoas que ao orar em línguas, estavam orando e falando palavrão na língua lá da outra nação, e a pessoa do lado ouvindo, que é daquela nação, assustado porque só estava falando besteira. Então, são línguas estranhas, mas não do Espírito Santo, né? Quando esse texto fala em 1 Coríntios, se eu falasse línguas dos homens e dos anjos, tanto nós podemos falar a língua
de tribos, de nações na Terra, mas também existe um nível de batalha espiritual, oração em línguas. A nível de batalha espiritual, nós estaremos orando línguas de guerra. Silvana, eu nunca vi falar nisso. Está ouvindo agora. É sempre uma boa hora para se ouvir. Tem línguas de guerras. Quando eu estou travando batalha espiritual, quando eu estou orando bastante, e quando o Espírito Santo me conduz a orar em nível contra principados, contra potestades, a língua estranha que eu costumo orar muda o tom de voz, muda a tonalidade da língua, e é uma língua bem estranha mesmo, bem, e eu sinto aquela descarga do poder de Deus no corpo, e normalmente nessa hora eu estou de frente a frente com aquela entidade que eu estou orando contra ela, né? Ou eu não, que o Espírito Santo está orando através de mim contra ela. Então tem essas diferentes línguas. Nós temos línguas de homens, que é a poliglossária. Quando os apóstolos receberam ali, os discípulos receberam o dom, o Espírito Santo em Pentecostes, eles falavam e as pessoas, as nações representadas ali ouviam na língua deles. Isso ali é poliglossária. Eu conheço uma missionária da Missões Horizontes. Ela veio para o Brasil no navio, não falava um A em português, e ela tinha que chegar no Brasil e já começar o trabalho dela missionário. Não, ela tinha uma certa dificuldade de aprender português. A equipe de missionários orou com ela para que Deus a abençoasse, que ela aprendesse essa língua português, né? Que ela aprendesse a nossa língua fácil. Oraram. Ela creu. Quando ela saiu do navio e pisou em solo brasileiro, ela começou a falar português brasileiro fluentemente, ela estudou, mas não conseguia aprender. Então, quando ela pisou no solo brasileiro, o Espírito Santo de Deus abriu a boca dela, abriu os lábios dela, e ela começou a falar nossa língua fluentemente. Eu tive o prazer de trabalhar com ela uma semana, numa base missionária fora aqui do Brasil. Era Coronel Bogado, na Argentina, a divisa da Argentina com o Paraguai. Então eu a conheci e ela falava nossa língua de forma fluente, mas ela recebeu do Espírito Santo para falar. Comigo não funcionou, eu queria falar inglês. Quando eu fui para a Inglaterra, eu não tinha condições de fazer escola, queria falar inglês e não conseguia, enrolava toda a língua no céu da boca, não saía. Aí eu comecei a orar para Deus me dar o dom de falar em inglês, em línguas. E não deu não, eu tive que estudar mesmo. Mas eu entendo o plano dele. Eu tive que estudar, aprender, ir para a faculdade, aprender inglês lá, porque depois disso eu ia viver de dar aula de inglês. Eu vou ministrar em inglês. É complicado, né? Então, comigo não funcionou muito não, eu tive que estudar mesmo, mas com ela funcionou. Então nós temos poliglossária, dom de línguas, de falar línguas dos homens, e nós temos dom de línguas, de falar língua dos anjos, que é nível de guerra, é nível hard, né? Aquele nível pancadaria. E eu vou falar mais sobre isso, porque nesta série de dons de línguas estranhas nós vamos abordar essa questão dos diferentes níveis de línguas estranhas. Existem 7 níveis de línguas estranhas quando a gente engaja em oração. E o Espírito Santo quer te levar lá, porque ele precisa da tua boca para orar contra essas coisas. Bom, encerrando aqui. Como orar em línguas, o apóstolo Paulo vai falar sobre dons de línguas em 1 Coríntios capítulo 12, de 4 a 11, depois 12, de 28 a 31. E ele nos orienta a buscarmos com zelo os melhores dons em 1 Coríntios 14, 2. Então, mas Deus, o Espírito Santo não quis me dar dom de línguas. Balelas! Se você tem o Espírito Santo, você tem todos os dons. Tanto é que ele manda a gente procurar com zelo os melhores dons. Esse vai ser um assunto agora do próximo vídeo, onde nós vamos aprofundar um pouco mais nessa questão de como orar em línguas, que eu vou estar te orientando, como que a gente... eu não gosto de usar esse termo batismo do Espírito Santo, depois eu te explico por quê, mas eu creio mais em revestimento de poder.
Eu não gosto muito de usar esse termo, batismo do Espírito Santo. Mas vamos lá. Próximo vídeo você vai poder estar falando comigo aqui em línguas e você vai entender um pouco mais e nós vamos aprofundar nessa ferramenta tremenda do Espírito Santo em nós para nos dar vitória garantida dia a dia. Fica com Deus, eu sou Silvana Amaro.